Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me, olha para cá, repete comigo essa palavrinha com autoridade e com força, esquecendo-me. Mate assim no seu peito e fala bem assim: eu preciso me esquecer. Se esquecer de quê? O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para. Vamos parar por aqui, eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar esse momento a Ti, ao momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor, e honramos a Sua palavra, e por isso pedimos, fala conosco, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor use a minha vida, fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos, apenas isso, para transmitir Sua palavra, que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome, seja glorificado. Nós oramos como igreja. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está falando de esquecer o passado, se esquecer do passado e prosseguir para o alvo. Eu acredito de todo o meu coração que o apóstolo Paulo está dando um ensinamento para a igreja de Filipenses, de que para que eles pudessem cumprir o propósito de Deus e frutificar, eles precisariam esquecer das coisas do passado e recomeçar para de fato frutificar cumprindo o propósito de Deus. Frutificar recomeçando, olhar para frente é recomeço. Olhar para frente é desfrutar de um novo tempo de Deus para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. E se nós pararmos para avaliar, muitos estão precisando de recomeçar em áreas importantes da vida. Muitos estão precisando recomeçar a sua trajetória e a sua caminhada com Deus, a sua vida com Deus. Porque até mesmo apesar de estar dentro da igreja, você sabe de que você precisa recomeçar e voltar a ser quem você era com Deus. Muitos não estão frutificando porque travaram, estão dentro da igreja, mas travaram em algumas coisas e por isso precisam recomeçar com Deus. Nós falamos na semana passada que frutificar é ser uma bênção por onde nós andamos, ser uma bênção dentro da nossa família, e existem muitos que precisam recomeçar dentro da família, estão precisando de um recomeço em casa, de um recomeço no relacionamento familiar, recomeço no casamento, recomeço no relacionamento com os filhos. Muitos estão precisando de recomeçar o chamado e o ministério que Deus tem para a sua vida. Algumas coisas aconteceram no meio do caminho, e você foi esfriando, e você deixou de cumprir um chamado que Deus tem para você. Deixou de cumprir algo que Deus escolheu você para fazer, e parece que tudo travou. Você não frutifica. Então, para frutificar, vai ser necessário recomeçar. E talvez a pergunta que você esteja fazendo é: eu sei que eu preciso recomeçar, mas como? Eu de fato preciso recomeçar as coisas com Deus. Eu preciso recomeçar as coisas na minha família. Eu preciso recomeçar
o chamado de Deus sobre a minha vida, mas eu não sei como. Como que eu faço para recomeçar? Aqui nesse texto o apóstolo Paulo deixa ensinamentos a respeito disso. E eu vou começar a dizer como agora. Primeira coisa que precisamos fazer é deletar o passado. Apertar o botãozinho de delete. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não tem como eu desfrutar de uma colheita e de uma frutificação no futuro se eu continuar aprisionado a coisas que aconteceram no passado, que me travam e me impedem de levantar e fazer o que Deus está me chamando para fazer hoje, que me travam e me impedem de ser quem Deus me chamou para ser dentro da minha própria casa, na minha família, porque as coisas do passado, elas ficam me aprisionando. Então, se os acontecimentos do passado te aprisionam, aperte a tecla delete, esqueça, apague isso da sua mente. Por favor, vire a página e permita a Deus escrever uma nova história na sua vida. Mas tem que esquecer do passado. Josué, quando ele assume a missão de conduzir o povo para a terra prometida, o propósito de Deus para a vida de Josué era que ele conduzisse o povo à terra prometida, e se ele estivesse fazendo isso, então ele estaria frutificando. E logo no capítulo de número 1, Deus fala para Josué que se Josué ele queria conduzir o povo e frutificar no chamado, Josué precisaria esquecer a dor que ele estava sentindo pela perda, pela morte de Moisés. Por isso, logo no capítulo de número 1, Deus fala com Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Pega esse povo e avança para atravessar o Rio Jordão. Deus queria ensinar para Josué: Josué, esquece esse momento de dor que você sofreu. Esquece esse momento de perda, porque você precisa avançar com o povo. Você precisa ir em direção ao alvo. É impressionante como as pessoas elas não conseguem recomeçar, porque o coração e a mente delas está amarrado a dores, sofrimentos e perdas que sofreram no passado. Então toda hora volta no mesmo assunto. Toda hora volta no mesmo. Mas por que lá atrás assim aconteceu isso? Toda hora volta em coisas lá de trás. Como que você quer recomeçar se você volta nas coisas lá de trás toda hora? Você permite isso vir na sua mente, você fala sobre isso toda hora. Então nós precisamos aplicar o ensinamento do apóstolo Paulo para recomeçar e frutificar. E o ensinamento é esquecer o que aconteceu lá atrás. Você pode dizer um amém sobre isso? Talvez você esteja falando: mas como que eu vou esquecer? Eu tento esquecer, pastor. Eu tento esquecer, mas eu não consigo. Como é que eu faço? Eu não consigo esquecer. O apóstolo Paulo dá resposta para isso também. Para eu poder avançar, recomeçar e frutificar, eu preciso deletar o passado, e a resposta de como deletar o passado é o que o apóstolo Paulo disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Para você esquecer das coisas do passado, você vai precisar de olhar para frente. Comece a olhar para frente, a gerar expectativa com coisas maravilhosas, poderosas e tremendas que Deus vai realizar na sua vida no futuro. Alimente o seu coração de esperança, de expectativa de coisas boas acontecendo dentro da sua família.
Alimente o seu coração de esperança e de expectativa de coisas boas, Deus fazendo no seu ministério, no lugar onde Ele te plantou. Alimente o seu coração de esperança e de expectativa de coisas lindas que Deus irá fazer no meio da sua trajetória, sonhos maravilhosos que Ele irá realizar no futuro. E você alimenta o seu coração disso, você alimenta os seus pensamentos nisso, aí você esquece o que aconteceu lá atrás, porque você está olhando para o futuro. Um agricultor, quando ele planta uma semente, ele não planta uma semente pensando no passado. Um agricultor, quando planta uma semente, ele planta essa semente pensando no futuro. Ele já planta a semente com a expectativa de que alguns meses na frente, aquela semente ela vai crescer, se transformar numa árvore, e ela vai dar frutos. E ele fica pensando sobre isso. Então eu quero encorajar para que haja recomeço na sua vida, comece a pensar. Sonhe coisas maravilhosas, Deus fazendo dentro da sua casa. Mas está tudo ruim hoje, pois é, sonhe com um futuro maravilhoso, com coisas melhores. E aí isso te dá força para recomeçar, entendeu? Isso te dá força para permanecer firme. Isso te dá força para frutificar. Eu tenho ensinado no discipulado que nós fazemos no Instagram, às 17 horas, todos os dias, de segunda a sexta, as pessoas a aplicarem o que eu chamo de gratidão profética. O que é a gratidão profética? Gratidão profética é eu agradecer a Deus por aquilo que eu ainda não recebi, mas eu tenho certeza de que eu irei receber. Então eu já começo hoje mesmo a agradecer a Deus pela restauração da minha casa e da minha família. Talvez esteja uma turbulência lá, mas Senhor, eu sou tão grato pela minha família restaurada. Eu ainda não tenho o meu negócio próprio, mas eu começo a agradecer e falar: Senhor, eu agradeço tanto porque eu já sonho com aquela porta aberta, o meu negócio funcionando, eu já te agradeço por isso. Então você começa a agradecer pela salvação dos seus filhos, que ainda não querem nada com Deus, mas você já agradece porque sabe que eles serão salvos e ainda serão grandemente usados pelo Senhor, e você já agradece por isso. A gratidão profética. Isso me faz esquecer as coisas do passado e focar naquilo que Deus irá fazer no meu futuro. Aí nós frutificamos. Olhar para frente, mirar o alvo, é eu não me distrair olhando para as pessoas. Irmão, é uma grande verdade que muitos não recomeçam porque eles se distraem muito olhando para as pessoas. Não conseguem recomeçar porque estão distraídos, olhando o que um errou aqui. Olha o outro ali, aquela pessoa lá, puxa vida, envolvida com a igreja, faz um monte de besteira. Olha o outro lá, tá vendo? Não dá não. O que tem a ver o seu recomeço com o que as pessoas estão fazendo de errado? É você que precisa recomeçar. É você que precisa de um novo tempo sobre a sua vida. Não se distraia com o erro das pessoas, porque cada um vai ter a colheita daquilo que está semeando hoje. Então que você comece a trabalhar para a colheita do que você vai viver amanhã. E para você viver a colheita amanhã, você precisa parar de se distrair olhando para as pessoas. Não perca o seu foco. O apóstolo Paulo disse: eu esqueço, eu vou deixando para trás as coisas, e eu tenho um alvo, e eu prossigo para esse alvo. Quantas vezes você já viu pessoas, elas largarem um grande projeto que Deus confiou na mão delas, porque elas falaram: as pessoas são muito difíceis. É muito complicado lidar com gente. Só que qual outro lugar do planeta Terra que a gente vai que não tem gente? Fala para o vizinho que está do seu lado: eu vou frutificar, mesmo suportando você.
Diga aleluia por isso. Você vai para a tua casa, tem gente. No seu trabalho tem gente. Na escola tem gente. Na faculdade tem gente. Na igreja tem gente. A não ser que você suma do planeta. Mas enquanto estiver aqui nesse planeta, a gente vai ter que saber conviver um com o outro. Diga aleluia. Foque em Jesus. E aí você recomeça. Se distrair com as pessoas, você para. E tem muita gente parada porque está distraída com as pessoas. Terceiro ensinamento para eu recomeçar. Se eu quero recomeçar, eu preciso me arrepender de verdade. Ah, meu irmão. Podemos conversar sobre isso? Diga amém. Para recomeçar, eu preciso me arrepender de verdade. Não existe recomeço sem arrependimento, irmão. Não existe. Recomeço sem arrependimento é enganação, é mentirinha, é contar historinha para os outros. E sabe de uma coisa? Historinha a gente consegue contar para um monte de gente. Você consegue contar historinha para sua esposa, você, esposa, consegue contar historinha para o marido, filho consegue contar historinha para pai, mas para Deus, nenhum de nós consegue contar historinha. Ou é arrependimento ou não tem conversa. E aí, o recomeço verdadeiro acontece com arrependimento verdadeiro e não com historinha. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, e para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor. E aí ele manda o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É preciso de haver arrependimento para que haja descanso. Arrependimento para que haja refrigério. Uma terra atribulada não frutifica, irmão. Uma terra mexida e atribulada não frutifica. Coloca semente em uma terra que se mexe toda hora. Essa terra, ela não frutifica. É preciso ter descanso. É preciso a terra estar em paz, para que a semente cresça e frutifique. E a maneira de estar com a terra em paz é arrependimento. Escute, a terra pode representar a nossa mente e o nosso coração. Uma pessoa que não se arrependeu de verdade, ela fica com a mente e com o coração bagunçado. Então não consegue frutificar. Talvez te contou uma historinha para alguém: ah, estou arrependido, ah, eu quero mudança. Mas no fundo, se não houve arrependimento, aqui no coração e na mente, há uma tribulação grande. Há uma tribulação grande, espírito de perseguição, autopiedade. Aqui é tribulado, puxa, não há paz. E quando não há paz, a pessoa não consegue frutificar, porque ela fica olhando para tudo e para todos à sua volta. Ela não consegue ter descanso. E se não consegue ter descanso, não consegue frutificar. Há uma preocupação violenta na mente da pessoa. O descanso, ele vem com arrependimento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Um texto muito conhecido que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma terra sarada acontece com arrependimento pelos pecados, arrependimento pelos erros cometidos. É preciso nós nos arrependermos, irmãos, de coisas erradas que em algum momento da nossa caminhada nós fizemos. E todos nós fazemos besteira.
A gente faz besteira. Mas a diferença está em eu me arrepender. Puxa vida, que mancada que eu dei, mas, meu Deus, não quero mais isso. Então eu preciso me arrepender das coisas que eu falei, besteira que você falou. Me arrepender de gente errada que eu me misturei. Me arrepender de lugares que Deus não queria que eu estivesse frequentando, que eu frequentei. Me arrepender de decisões que foram decisões contra o que Deus queria para mim. Preciso me arrepender disso. Deus, estou arrependido. Não quero mais. Não é isso que eu quero para mim, não quero. E depois que há arrependimento, para eu recomeçar, eu preciso, quando há o arrependimento verdadeiro, receber o perdão de Deus. Porque existem pessoas que elas se arrependeram, mas elas não conseguem receber, elas não conseguem acreditar de que Deus perdoou elas. Não, porque o que eu fiz foi muito errado. Quando o apóstolo Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele possivelmente estava falando sobre coisas de errada que ele mesmo fez. Porque Paulo perseguia cristãos, participou do assassinato de Estevão. Então, se ele não recebe o perdão de Deus pelas coisas erradas que ele fez, ele jamais iria conseguir frutificar da maneira como frutificou. Se houve arrependimento verdadeiro, receba o perdão de Deus. Porque muitos grandes homens da Bíblia que nós admiramos, eles erraram, se arrependeram, receberam o perdão de Deus e frutificaram cumprindo o seu propósito aqui nessa terra. Moisés cometeu erro. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu erro. Pedro, o grande apóstolo, que recebeu a autoridade para edificar a igreja, iniciar, startar a igreja, errou. Mas todos esses que erraram, se arrependeram e receberam o perdão de Deus. Não fique pensando que Deus, Ele está castigando você, Ele vai te castigar por um erro que você cometeu, porque Deus não castiga ninguém. Nós é que recebemos a colheita pelas coisas erradas que nós fizemos. É a lei da vida. Nós precisamos olhar Deus como um pai amoroso que está esperando o nosso arrependimento de braços abertos, falando, eu quero agora proteger você, porque você voltou para casa. Eu quero agora guardar você, porque você reconheceu no que você falhou. Então vem cá, e eu vou fazer uma festa para você. Vem cá que eu vou colocar um anel no seu dedo. Vem cá que eu vou abençoar você com tudo aquilo que em algum momento da sua vida você mesmo perdeu. Vem cá. Mas eu preciso receber esse perdão aqui. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. É por causa da misericórdia de Deus que nós estamos aqui. É por causa do perdão de Deus que eu estou aqui pregando para vocês hoje. Isso vai se renovando a cada manhã, mas eu preciso estar com o coração aberto. Primeiro lugar, arrependido pelas coisas erradas que eu fiz, pelas coisas erradas que desagradaram a Deus, e em segundo lugar, receber o perdão dele. Quando eu recebo o perdão de Deus, eu estou preparado para recomeçar. Um outro ponto importante a respeito de recomeço: depois de se arrepender, depois de receber o perdão de Deus, é preciso vencer a vergonha. Você sabia que o diabo tenta travar o recomeço de muitas pessoas, aprisionando elas na vergonha? Uma pessoa que precisa recomeçar com a sua família, recomeçar em casa, porque em algum momento fez besteira, se envolveu com gente fora do casamento, fez um monte de coisa que atrapalhou a família inteira,
Mas essa pessoa se arrependeu, ela quer recomeçar, ela recebeu o perdão de Deus, mas muitas vezes ela não consegue recomeçar porque ela tem vergonha. Ela é aprisionada, volta para sua casa, volta para sua família, e a pessoa fala: eu morro de vergonha. Eu tenho vergonha do que os meus parentes vão falar de mim. Eu tenho vergonha do que os meus vizinhos vão falar de mim. Eu até quero voltar, mas eu morro de vergonha. Então você está aprisionado e não recomeça, porque o diabo aprisionou você na vergonha. Eu preciso vencer isso. Porque não é vergonha nenhuma eu voltar e acertar as coisas. Vergonha é eu permanecer sofrendo fora do plano que Deus tem para a minha vida. Você vê pessoas que saíram da igreja, se afastaram. Pessoas que Deus plantou na igreja, deu um ministério, chamou. Aí falou besteira, fez um monte de coisa errada, falou bobagem pelos cotovelos. E alguém fala para ela assim: puxa, fulano, volta. Não quero não. No fundo, a pessoa quer. Ela só não volta porque ela está aprisionada pela vergonha. Aprisionada porque falou um monte de besteira. Aprisionada porque fez um monte de arruaça. Não é vergonha nenhuma voltar. Porque Deus é o Pai que está de braços abertos, esperando mesmo você voltar para dizer: vamos recomeçar. Vamos recomeçar a caminhada, é isso mesmo, não existe vergonha para recomeço. Vergonha é continuar sendo aprisionado pelo diabo e não vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida. Isso é vergonha. Se eu quero recomeçar, eu preciso vencer o espírito da inconstância. Porque, irmãos, não existe recomeço se eu na semana que vem volto a fazer tudo de novo, errado. Não existe recomeço se a minha vida é: hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero restaurar meu casamento, amanhã eu não sei se eu quero mais. Hoje eu quero voltar a servir a Deus, amanhã eu acho que não é muito problema. Hoje eu quero andar certinho, amanhã eu não quero, eu não posso. Se eu quero recomeçar, ficar nesses altos e baixos, eu tenho que acabar com isso. Eu tenho que decidir que, independente dos problemas que eu vou enfrentar na restauração, na luta pela restauração da minha casa, eu não abro mão da minha casa, do meu casamento e nem da minha família. E eu vou ficar enfrentando as lutas e eu vou vencer, sem recuar. Vencer a inconstância é decidir que eu vou servir a Deus e permanecer firme, vencendo as tentações. Eu vou servir a Deus mesmo que eu lide com situações difíceis na igreja, com situações difíceis com irmãos. Eu não abro mão de servir a Deus. Eu não abro mão de permanecer no chamado que Deus tem para a minha vida, mesmo que eu lide com situações complicadas. Eu não vou abrir mão, porque inconstância não deve fazer parte da nossa vida, irmão. Tem que acabar com isso. Porque senão, toda hora você fica, recomeça e para. Recomeça e para. Decidiu voltar, decidiu ir embora. Decidiu liderar, decidiu não liderar mais. Decidiu estar junto, depois decidiu estar separado. E aí, os anos vão passando e a sua vida é assim. Isso é recomeço? Responda para mim, isso é recomeço? Não é recomeço. Recomeço é quando eu acabo com a inconstância. Eu levanto a cabeça e eu falo: é isso que eu decidi e é isso que eu vou viver até o final da minha vida. Isso é recomeço. Recomeçar
é eu estar com atitudes diferentes. Eu não posso dizer que estou recomeçando e eu continuo com as mesmas práticas, e eu continuo com a mesma fala, e eu continuo cometendo os mesmos erros. Não existe recomeço fazendo tudo igual. Recomeço é tendo atitude diferente. Recomeço é eu não estar mais frequentando os lugares que eu frequentava que destruía a minha família. Recomeço é não mais estar junto com aquelas amizades que só traz confusão para dentro da minha casa, me faz me afastar de Deus. Recomeço é não ter mais aquelas atitudes que eu sei que são atitudes que ferem minha família, que ferem Deus. Isso é recomeço. E eu vou dizer uma coisa: se não houver disposição para ter novas atitudes, esquece essa mensagem de recomeço, porque ela não é para você. A mensagem de recomeço é para quem está disposto a mudar as atitudes. Um novo tempo, ele se constrói com novas atitudes. Para eu recomeçar e frutificar, eu preciso voltar a fazer o que eu fazia no melhor tempo que eu tive da minha história com Deus. Pense um pouquinho e lembre: qual foi o melhor momento que você já teve com Deus? E aí, para você recomeçar com força, com pique total, fala para Deus hoje. Você pode falar aqui nesse culto: Deus, eu quero voltar a sentir o que eu sentia naquela época. Deus, eu quero voltar a ter contigo aquela experiência que eu tive naqueles... É isso que eu quero, peça. Porque a Bíblia nos ensina, se alguém pedir para um pai um pão, o pai vai dar. Como que o Deus não vai dar o Espírito Santo para aqueles que lhe pedem? Então peça a Deus: eu quero. Em muitos momentos da minha vida, irmãos, em muitos momentos, que parece que eu sinto que a fraqueza espiritual está querendo bater, o desânimo está querendo bater, a minha oração é assim: Deus, eu quero voltar a experimentar o que eu experimentei naqueles momentos. Deus, eu faço muitas vezes essa oração. Então estou te ensinando a fazer isso. Clame a Deus pedindo isso, ore pedindo isso. Porque recomeçar sem Deus é muito difícil, é praticamente impossível, irmão. Nós precisamos recomeçar tendo Deus. Recomeçar firme com o Senhor. E para recomeçar firme com o Senhor, precisamos voltar para o tempo onde nós tínhamos algo especial que Ele colocava em nós. Então volte a orar como você orava. Tem gente que está aqui que acordava de madrugada para orar e não acorda, não ora mais. Tem gente que jejuava, mas hoje nem sabe o que é isso. Tem gente que estava completamente envolvida em tudo que era projeto da igreja, tudo. Hoje, quando resta um tempinho, a sobra da sobra, o recomeço é eu voltar a fazer o que eu fazia no melhor tempo da minha caminhada com o Senhor. E aí nós recomeçamos. E por último, para a gente quase terminar, se eu quero recomeçar, eu preciso dar o meu máximo, me esforçar dando o meu máximo pelo recomeço. Se você quer recomeçar de verdade, isso não vai ser fácil. Você vai precisar de se esforçar. Dê o máximo, porque a sua família merece você dar o máximo pelo recomeço dela. O que Deus colocou como chamado, o propósito dele sobre a sua vida, merece você dar o máximo para você cumprir, porque Ele fez você nascer para isso. Então se esforce,
Pastor, vai ser fácil? Não. Mas se você decidir se esforçar e falar: Deus, eu vou dar a mão para o Senhor hoje, e eu quero a sua ajuda, ninguém impede o recomeço de Deus de acontecer sobre a sua vida, ninguém impede a frutificação que Deus tem para acontecer na sua vida, ela vai se manifestar, irmão. Então se esforce. Eu quero pedir para você ficar de pé.